Bem-vindo! Começa aqui a 27ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata da função quadrática. Nessa primeira parte da aula, veremos a definição da função e uma aplicação simples. Suponha que sejam dados três números reais constantes que aqui são chamados de a, b e c. Nós definimos uma função quadrática como sendo a função formada pela expressão ax² mais bx mais c, em que x é a variável. Observe também que estamos exigindo aqui que a constante a seja diferente de zero, porque senão esta função seria convertida na função linear. Mostramos aqui um exemplo muito simples da função quadrática em que a igual a 4, b igual a 2 e c igual a menos 5. Outro exemplo é essa função que aparece na forma fatorada. Observe que, se aplicarmos aqui a propriedade distributiva, a função será convertida numa função quadrática no formato apresentado no quadro acima, ou seja, a igual a 2, b igual a 4 e c igual a menos 6. Essa terceira função aqui também pode ser convertida no formato acima, bastando para isso que apliquemos uma daquelas propriedades de produtos notáveis. Nesse caso, temos a expressão menos 3x² mais 24x menos 42, em que a é igual a menos 3, b igual a 24, c igual a menos 42. Desse modo, esta função também é uma função quadrática. As funções quadráticas têm um papel particularmente importante na matemática porque elas são usadas para modelar uma série de problemas reais. Aqui, por exemplo, temos um problema envolvendo um golfista que dá uma tacada e essa tacada faz a bola descrever uma trajetória na qual a altura da bola é expressa por uma função quadrática. Observe aqui na figura que, para que a altura seja descrita por essa função apresentada, colocamos a bola na origem dos eixos cartesianos, consideramos como eixo x o eixo que apresenta a distância horizontal percorrida pela bola e, nesse caso, a nossa função vai fornecer a altura da bola, que é chamada, então, de f de x. A função que fornecemos, então, fornece a altura da bola que está a uma distância x do ponto do qual partiu a tacada. Nesse exemplo particular, estamos supondo que o campo de golfe seja absolutamente plano e horizontal nessa região em que está o golfista. Desejamos, nesse primeiro exemplo, determinar a altura da bola quando ela está a uma distância horizontal de 50 metros da posição original, ou seja, a posição a partir da qual a tacada foi realizada. Para determinar essa altura, basta que usemos a expressão da função. Vamos então calcular f de 50, repare que substituímos x por 50 aqui entre parênteses, e substituímos também x por 50 dentro da expressão da função, nos dois lugares em que a variável aparecia na fórmula original. Fazendo a conta, então, obtemos f de 50 igual a 30, o que significa que, quando a bola está a uma distância de 50 metros na horizontal do seu ponto de partida, a sua altura é igual a 30 metros. Pois bem, se a função f, neste caso, fornece a altura da bola com relação à distância na horizontal, que corresponde à variável x, então podemos traçar a trajetória da bola no plano cartesiano, calculando o valor da função para alguns valores determinados de x. Ou seja, se montarmos uma tabela com valores de x, que foi exatamente o que fizemos aqui, e se calcularmos o valor de f para cada valor de x usando a expressão da função fornecida no enunciado, então teremos pontos do plano cartesiano que poderão ser usados para que descubramos a trajetória da bola. Então, montamos a nossa tabela com pares coordenados e depois colocamos cada um desses pares no plano. Observe que este primeiro é o primeiro ponto, 0, 0. Observe que este segundo é o ponto 20, 16,8. Depois temos aqui o ponto 40, 27,2 e assim sucessivamente, de tal maneira que, unindo esses pontos por uma curva suave, que é essa curva vermelha mostrada na figura, conseguimos obter a trajetória da bola.
E o que será que representa, então, essa parte da curva na qual o valor da função é negativo? Essa parte na qual o valor da função é negativo corresponderia a pontos nos quais a altura da bola é inferior a zero, o que, neste caso, não faz muito sentido prático, porque estamos supondo aqui que o campo de golfe seja absolutamente plano e horizontal. Podemos dizer, então, que a bola tocou o solo neste ponto verde que aparece na figura e que a parte da curva posterior a isso já não representa mais a trajetória da bola de golfe. E como será que determinamos este ponto de queda que aparece indicado por um ponto verde na figura? Sabemos que a bola toca o chão quando y é igual a zero, ou seja, sabemos que a bola toca o chão quando f de x é igual a zero. Nesse caso, então, para descobrir qual é o valor de x que faz com que f de x seja zero, podemos usar a expressão da função e igualá-la a zero, obtendo assim uma equação quadrática. O valor desejado de x, portanto, é a solução desta equação. Observe, entretanto, que a equação pode ser resolvida sem o uso da fórmula de Bhaskara. Podemos, por exemplo, colocar em evidência do lado esquerdo a variável x. Nesse caso, obtemos este produto que é mostrado aqui. E sabemos que um produto é igual a zero quando qualquer um dos dois termos que estão sendo multiplicados é igual a zero. Sendo assim, podemos considerar que x é igual a zero ou que a expressão aqui entre parênteses é igual a zero. Se considerarmos que x é igual a zero, já teremos descoberto o valor da variável. Por outro lado, se considerarmos que menos 0,008x mais 1 é igual a zero, então podemos reescrever esta equação, subtraindo um dos dois lados, obtemos então a equação equivalente que aparece aqui, e em seguida podemos dividir os dois lados por menos 0,008. Obtemos assim x igual a menos 1 sobre menos 0,008, que é igual a 125. Isso indica que a bola toca o solo quando x é igual a zero, o que era óbvio, pois esse é o ponto de partida, é o ponto da tacada. O jogador deu uma tacada na bola quando a bola estava a uma altura de 0 metros, ou seja, estava sobre o solo, e a bola também tocou o solo quando x igual a 125 metros, e esse é, de fato, o ponto de queda da bola. Resolvemos, assim, o nosso problema.